se eu tenho um vetor que tem umas certas coordenadas em relação a uma base, como que eu escrevo ele com relação a outra base, tá? Para falar sobre isso, a gente precisa primeiro falar sobre a matriz de mudança de base, tá bom? Para isso, então, eu considero a seguinte situação. Então, eu tenho aqui um V, um espaço vetorial de dimensão n, tá? E aí eu vou considerar aqui duas bases. A base B, formada por o 1, o 2 até o n, e a base C, formada por V1, V2 até Vn. Então, são bases ordenadas, né? Eu tenho uma ordem de escrita neles aqui, tá? E aí, então, eu tenho, então, como são duas bases, o que vai acontecer? Eu olho para esse conjunto aqui, ó, C. É um conjunto de n vetores. Como B é uma base, então cada um desses vetores aqui se escreve como combinação linear desses elementos, tá certo? Então, quer dizer que eu posso escrever o V1, ele vai ser escrito como α1, U1, mais α12, V2, mais aqui é α21, até αn1, Vn, tá bom? Então, o V1 é um vetor do espaço V e B é uma base. Então, o V1 se escreve como combinação linear dos elementos dessa base. Opa, aqui é o 2 e aqui o N. Ok? Então, o V1 se escreve como combinação linear dos elementos da base B. Ok? E esses são os coeficientes, ou seja, essas daqui são as coordenadas do vetor V1 com relação à base B. A mesma coisa acontece com o V2. Então o V2 ele vai ser um α1, 2, o 1, mais α22, o 2, αn2, o n. Então eu escrevi o V2 como combinação linear dos elementos da base B. Então α1, 2, α22 e αn2 são as coordenadas deste vetor nesta base. Okay? E assim por diante, até chegar no Vn. Então Vn vai ser um α1n, o 2, mais α2n, o 2, até αnn, o n. Ok? Então eu escrevi o Vn como combinação linear dos elementos da base B e α1n, α2n e αnn são as coordenadas do vetor Vn na base B. Ok? Então com isso, pessoal, note que os coeficientes aqui eles determinam uma matriz. Tá? Então como que eu faço essa matriz? Né? Então essa matriz eu vou pegar as coordenadas do V1 e vou escrever na primeira coluna. Então vai ficar α1, 1, α2, 1 até αn1, tá bom? Pego a segunda, aqui pego o segundo elemento dessa base C, escrevi como combinação linear dos elementos da base B, pego os coeficientes aqui, as coordenadas, e escrevo na segunda coluna. Então α1, 2, α2, 2 até αn2 e assim por diante, até chegar no último elemento aqui, o Vn. O Vn, então, eu pego as coordenadas dele com relação à base B, né? Ou seja, esses coeficientes, e escrevo na última coluna. Então α1n, α2n até αnn. Então eu tenho aqui uma matriz n por n. Tá? Essa matriz aqui, pessoal, a gente chama de matriz de mudança de base. Tá? E a matriz, a notação dela é, a gente coloca I aqui, a matriz de mudança da base B para a base C. Então da base B para a base C. Então é sempre aqui, ó, do de baixo para o de cima. Tá? Então é da base B para a base C. De baixo para cima, a gente lê. Tá? Então essa é a matriz de mudança de base B para a base C. Tá? E como que eu faço então? Eu quero encontrar a matriz de mudança de base da base B para a base C. Então olho para quem eu quero mudar, que é a base C,
escrevo como combinação linear dos elementos da base inicial, da base B, e coleto os coeficientes, né, as coordenadas de cada um em cada coluna. Então dessa aqui foi para a primeira coluna, dessa aqui para a segunda coluna e assim por diante, tá certo? Então essa aqui é a ideia para achar a matriz de mudança de base. Então a matriz de mudança da base B para a base C.